Boa tarde a todos, pessoal. Sejam bem-vindos ao primeiro seminário de Educação Matemática Inclusiva, aqui da Matemática Humanista. Sou Carlos Matias, hoje o mais feliz professor do mundo de receber aqui as queridíssimas, assim, amadíssimas professoras Cláudia Segadas, Viana e Paula Márcia Barbosa e Edmara Carvalho também. Olha que maravilha! Claudinha, querida do meu coração, e Paula, sejam muito bem-vindas aí à Matemática Humanista. Nossa, é um prazer grande. Bom demais. Eu também, Matias. Eu tenho você no meu coração e é ótimo estar aqui com todos. Maravilha, tá todo mundo aqui, tá bombando o chat, não sei se vocês viram aí na entrada. Gente, é o Brasil inteiro que tá em massa, todo mundo. Esse seminário está bombando, né? Muito bom. Isso aí, graças a todo mundo que está com muita força aí, todos os amigos, é uma vibração, é uma convergência de amor, sabe, Paulinha? E a gente está junto aí, convergindo. É muito bom demais. Deixa eu agradecer também, para o pessoal que está no chat, boa tarde a todos, Brasil inteiro aí presente, muito legal. Todos os estados do Brasil estão presentes aqui na Matemática Humanista. Muito obrigado pela presença de todos. Eu queria rapidamente, para quem não conhece, a Paula e a Cláudia e a professora Edmara, eu vou apresentá-las rapidamente. A gente deve estar com um pouquinho de eco às vezes, mas às vezes passa, às vezes volta. A gente vai levando, tá? Problema com áudio, não se preocupem, depois a gente melhora isso daí, tá bom? Mas, vamos lá. A Paula Márcia Barbosa, essa feríssima, eu falo para vocês, verdadeiramente, eu acho que poucas pessoas têm tanto know-how, né, sobre educação matemática para estudantes deficientes visuais. Assim. Realmente é uma especialista, ela fez graduação em matemática pela UFRJ, tem pós-graduação em docência superior, atuou como professora de matemática no Benjamin Constant até 2010, são quase 40 anos já no Benjamin Constant, se eu estou errado, não sei se eu estou errado, mas atualmente coordena o setor de adaptação de livros didáticos e paradidáticos lá do IBC, é professora multiplicadora, né, do grupo de matemática para deficientes visuais do Projeto Fundão, lá da UFRJ. E a professora Cláudia também da UFRJ, ela é mestre em Educação Matemática pelo NESP, é doutora, né, em Educação Matemática pela Universidade de Londres, é uma feríssima coordenadora do Projeto Fundão. Então é a UFRJ aqui que, por sinal, dedicar esse programa, minha querida UFRJ, que fez 100 anos há poucos dias atrás, que foi minha casa, foi onde eu fiz a minha graduação, foi onde eu fiz meu mestrado, onde eu fiz meu doutorado e onde eu tenho muitos amigos. Então, um beijo para aquela universidade maravilhosa, um beijo para todos do Projeto Fundão, todo mundo que está lá no UFRJ, grande abraço a todos. E a professora Edmara, que hoje, mais uma vez, um anjo de competência também, que é o do céu, para fazer essa nossa super interpretação e tradução de livros. Ela é professora da Rede Pública de Minas Gerais, mestre em Gestão Integrada de Território pela Universidade do Vale do Rio Doce, e é professora das disciplinas de Língua Portuguesa e Comunicação Assistiva em Libras e em Braille também, da Faculdade Antônio Carlos, Unipac, em Governador Valadares. Estão todos apresentados, eu emocionado, todo nervoso, falando em 78 RPM, está todo mundo... de energia, eu estou um fã, mas vamos lá. Eu queria saber de vocês o seguinte, vamos lá, esse é um seminário de educação matemática inclusiva, e tanto a Claudinha como a Paula são craques, são feríssimos nisso, trabalham com isso, são pesquisadores da área já há muitos anos, é uma experiência brutal. Então, acho que todo mundo que está presente aqui no chat hoje vai se deliciar realmente com a experiência de vocês, vai ser maravilhoso. Eu agradeço mais uma vez e vou deixar para vocês começarem aí a fala sobre
o trabalho. Então, se vocês quiserem, se a Paula, não sei quem vai começar, se vai começar a Paulinha, se vai começar a Cláudia, é a Paula que começa, não é isso ou não? Isso. Maravilha. Eu posso então compartilhar a tela? Tá todo mundo? Apostos? Só para os amigos que estão no chat. Não vale. Aprovação com a caneca. Sobre questão de eco, tá com um pouco de eco, isso daí é normal, daqui a pouco volta, vai e vem, a internet tem dessas coisas. Mas vamos lá. Vou colocar aqui a Paulinha, começa falando, Edmar aqui, para todo poder. Então, vamos lá, pessoal. Vou agora ficar quietinho aqui, deixar por conta de vocês, tá? Quando quiser que eu passe, Paula, é só falar. Tá. Bom, boa tarde a todos. Carlos Eduardo, de fato, quer dizer, Matias, né? Um prazer muito grande vê-lo novamente, apesar de longe. Acho que a última vez foi em Brasília, né? Que a gente se encontrou por acaso, né? No Outback. Bom, no Outback. Bons entendedores entenderão. Isso mesmo. Mas é muito bom. E eu, quando posso, eu estou acompanhando esse seminário que, de fato, está muito bom. Estou adorando. Semana passada, então, de música, tudo para você, né? Foi excelente. Bom, deixa eu falar um pouquinho. Há alguns anos eu já trabalho, você quase acertou, eu vou fazer 39 anos de IBC. Só que eu fiz UF, Calef já está até aí. Eu fiz UF, dei aula lá no Centro Educacional, aí depois vim para o Rio, fiquei parado um tempo, e na década, acho que 80, mais ou menos, me contrataram para eu ser professora. Eu podia escolher entre o IBC ou o INES. Preferi o IBC. E aí eu não tinha experiência nenhuma com cego, né? Não tenho nada. E então nós trabalhávamos, nós éramos 100 professores que foram contratados na época, 50 no IBC e 50 no INES. E lá no IBC eu trabalhava de manhã e à tarde nós fazíamos um curso de especialização para professores na área da educação, de deficiência visual. E aí a gente aprende tudo, né? Braille, Soroban, orientação e mobilidade, vida diária. E foi um curso, de fato, de 600 horas na época. E daí eu comecei depois, nós fomos para a sala de aula, tá? Depois, quando acabou o contrato, teve o concurso em 84, só que não tinha para a área de matemática. Então, eu fiz para o ensino, para o primeiro segmento do ensino fundamental. E fiquei dando aula de tudo, né? Peguei uma turma de alunos com baixa visão, onde a gente fazia tudo ampliado. E, naquela época, acho que teve um até que comentou outro dia numa dessas suas lives. Não, foi ontem na live do professor João Ricardo. E eu usava mimeógrafo, né, para rodar os trabalhos com letras ampliadas, né, para os alunos. Mas aí depois tudo transcorreu e eu fui para o segundo convite, porque antigamente tinham muitos professores cegos no IBC. Aí, quando alguns professores foram se aposentando, eu tenho um grande amigo, que é o professor Johnny Bechara Cerqueira, e ele, quando se aposentou, me convidou para dar aula só de matemática no segundo segmento. Então, aí foi tudo de bom. Agora, pode passar que eu quero falar. E aí nós temos as duas instituições, né? Duas instituições especializadas, uma para os alunos
com deficiência visual, o IBC, e embaixo o Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES. Por sinal, as duas estão completando aniversário esse mês. O IBC é no dia 17 agora, são 166 anos, e o INES também, acho que é dia 26, só que o INES foi, o IBC é de 1854, acho que o INES é de 1857, uma diferença mínima, né? Todas as duas instituições foram fundadas por Dom Pedro II e abrindo as portas para todos os surdos, para todos os deficientes visuais, foram as primeiras instituições, né, no Brasil. O IBC foi a primeira na América Latina, logo depois que foi criado o sistema Braille, isso tudo, um jovem estudou na França e trouxe, José Álvares de Azevedo trouxe o sistema Braille, e o Instituto foi a primeira instituição a contribuir para as pessoas cegas. Pode passar. Aí eu coloquei agora o alfabeto em Libras. Tem outro, pode passar. O alfabeto em Braille. Aí o que eu vou... A Cláudia está aí, eu vou falar um pouco do que eu faço ainda no IBC. E aí tem o... Pode passar, Matias. Os instrumentos para escrita no sistema Braille. Quais são os instrumentos? Tem a reglete, né, e o punção. Nessa reglete, não sei se para mim está um pouco longe, mas ela é formada de vários retângulos. Em cada retângulo eu tenho os 6 pontos Braille, né, que, furando com punção, o aluno cego consegue escrever. Tá? Vai passar. E alguns alunos, às vezes, eles têm problema de coordenação motora. Então, existe a máquina de datilografia, onde dá para a gente visualizar os 6 pontos, 3 à esquerda, 3 à direita, o espaçamento no meio, né? O retrocesso, o vai adiante, mudando de linha. E alguns alunos utilizam por causa da coordenação. Passando. E aqui, ficou muito claro, aqui eu tenho os instrumentos de cálculo, que são modelos de soroban, onde o soroban é um ábaco adaptado, né, podendo o cego realizar todas as operações. E hoje em dia, já é porque todo mundo dizia que o soroban não podia entrar em concurso. Só que o soroban não é uma máquina de calcular. Se o cego não souber fazer as contas, ele não vai dar resposta. Então, hoje em dia, o soroban já é permitido levar em provas, né, para o aluno cego. E embaixo, ali na direita, eu tenho a tela de desenho. Em cima da tela, eu tenho um par de esquadros e uma régua, que eles estão adaptados. Tá? Como é que é essa adaptação? Eu colei contate com carretilha e a gente faz em alto relevo e o cego consegue manusear esses instrumentos. Pode passar. E aí temos o transferidor, que também está adaptado, uma maneira que eu encontrei do cego fazer cálculo com ângulos com palitos de sorvete. Tá? Aí eu queria que você desse um stop maiorzinho aí. E aí eu continuei no segundo segmento, e o IBC, na década de 90, nós começamos a receber
muitos estagiários. E dentre esses estagiários, foram 2 alunas de licenciatura em matemática da UFRJ, que elas estavam fazendo cadeiras lá na Faculdade de Educação. E foram para a minha sala. Aí começaram a observar as minhas aulas, e numa delas, a Simone e a Márcia. Puxa, você não quer conhecer o Projeto Fundão? O Projeto Fundão tem uns grupos onde você vai poder pegar algum material, alguma dica para você enriquecer. Eu falei, está ótimo. Aí, pô, tudo começou aí, né? Gente, eu não sabia em que grupo eu ficava. Eu fui para o grupo da Maria Laura, para o grupo da Lúcia Tinoco, da Lília Nasser, da Giovana. Era muita coisa, naquela época ainda eram as apostilas, né? Então eu pegava tudo apostilas e fazia e via o que eu podia, de fato, tornar, né, o ensino da matemática melhor para os alunos cegos. E aí me deparei com tanta coisa que eu acho que, não sei se o Matias vai falar, mas pode botar na tela maior, depois você volta. Olha só, isso era uma apostila do Projeto Fundão. Então, eu tenho uma folha. Se a gente lembrar, muito antigamente, aqueles livros de, quando entrava na parte de geometria, vinha um quadrilátero para dizer que aquele era um plano, vinha uma reta com mais setinhas, né? Para dizer que era... Então, como é que você vai passar essa noção para uma criança cega? Então, isso é da apostila, tá? Peguei uma folha e a gente juntava, era muito engraçado, que eu mandava todos os alunos irem juntando as folhas em todos os lados, e eles iam vendo que cada vez mais ia crescendo, né? Crescendo. Puxa, acabaram os alunos. Então, vamos para a sala do lado. Aí iam para a sala do lado, pegavam... Aí eu falava, vamos agora para o outro corredor. Então, até que um aluno falava, pô, isso não vai acabar mais, não. É um negócio infinito. Quando eles falavam a palavra infinito, eu falei, pô, então já tiveram essa noção do que é um plano, né? E aí eu falei, bom, então nós não vamos juntar todo mundo para trabalhar. Vamos pegar essa folha de papel como se fosse só um pedaço do nosso plano para nós trabalharmos. Aí eu fazia uma, não vai dar para ver, né? Mas é uma dobra na folha, vai ficar um risco. Acho que deu para ver, né? E esse risco, a mesma coisa acontecia. Vamos juntar todos os riscos que vocês fizeram, aumentaram, vamos para o outro lado, até que surgia a palavra, puxa, isso é infinito. Então, ter essa noção do infinito, para mim, já garantia que eles estavam entendendo, né? O que era. Então, a gente denominava de reta. Só que a gente pegava a reta e vamos estipular só o tamanho da folha. Então, vocês podem ver, aí tinha gente que dizia, mas ela não sei onde ela está começando, onde ela está terminando, vamos fazer. E aí, depois a gente fazia outra dobra, de modo que as duas se interceptassem, para dar a noção do ponto. Do ponto. Então, essas 3 noções, para o cego, mexer numa folha, puxa, para mim foi uma coisa grandiosa, tá? E isso, reparem bem, isso eu fiz para os alunos deficientes visuais. Copiei das apostilas do Projeto Fundão. Então, isso qualquer professor pode passar essas noções também. Não é? Não é o aluno ficar vendo um plano, que ali, para mim, ali aquilo não significa plano, é um quadrilátero, né? Que está ali desenhado. E daí, todas essas outras noções,
de... Estou demorando mais do que eu estava pensando, mas... Fica à vontade, manda ver. Tá todo mundo aqui se deliciando no chat. Olha quem tá mandando um beijo aí, ó. Elizabeth Aguiari, grande Beth, querida do meu coração. Aí, Beth, olha beijão. só, com essas dobras, tá vendo? Eles tinham noção do que eram retas paralelas. Da mesma maneira, eu fazia retas concorrentes, retas perpendiculares. E aí, essa noção toda, eles praticavam. Nada do que uma coisa concreta para o cego fazer e gravar, muito mais do que eles lendo uma apostila, né? Então, isso depois eu fazia a apostila só para onde eles têm um acompanhamento, né? Para não dizer o que cai na prova, o que não cai. Então, eu fazia uma apostila. E naquela época, vamos botar. Bota aquele slide onde tudo começou. Pode mudar. E aí, onde tudo começou, que foi a parte de geometria. Até então, os alunos quase não viam no primeiro segmento a geometria, que a geometria ficava lá no final do livro, e muitas vezes o professor do primeiro segmento não tinha, né, muito desembaraço para lidar com a geometria, muitas vezes ele nem dava, passava direto. E aí, essa noção todinha de geometria, eu vi que eu poderia utilizar, era um livrinho verde lá do Projeto Fundão, que tinha um desenho até de um aluno, Cláudia lembra, né? Eu podia aplicar isso desde as séries iniciais. E aí eu levei ao conhecimento do diretor, nessa época era o professor Jonir, e mostrei, o professor Jonir é professor de matemática, e mostrei para ele toda a metodologia que eu queria utilizar do 6º ano ao 9º, né? Baseado em todas as apostilas do Projeto Fundão. Então, se vocês observarem, o primeiro slide à esquerda são objetos do dia a dia, né? Caixa de sabonete, pasta de dente, daqui eu não enxergo quase nada. E ao lado eu construía todo o material dos sólidos com a mesma forma que eles já tinham visto os objetos do dia a dia. Então, tem os sólidos ali, tem paralelepípedo, a pirâmide, cilindro, né, o cubo. E uma das adaptações que eu fiz foi a hora de planificar. Primeiro, eles planificavam uma das caixas, né, um dos objetos do dia a dia, e depois eu passei, dá para vocês verem os sólidos desmontados? Cada sólido tem, em cada face, né, tem uma linha para eles sentirem a diferença de cada parte. Eu acho que está bem nítido para vocês repararem. E aí eles manuseavam isso tudo, e ao lado, utilizando aquela tela de desenho, eles podiam planificar, copiar, desenhar e sentir a tela, dá um relevo muito bom, tá? Então, eles sentiam o objeto planificado, desenhado. Então, isso, para mim, ora, foi a glória. Apesar de eu ter mudado toda a minha postura pedagógica, colocar o cego para visualizar. Eu posso dizer que é visualizar, porque eles enxergavam todo esse material. Olha, Lilian,
eles podiam visualizar esses objetos. Aí eu levei isso tudo ao conhecimento do Janir, e o Janir falou, olha que maravilha, então você vai dar um curso para os professores do IBC começarem a aplicar toda essa metodologia. E naquela época, a gente dispunha de uma máquina que vem depois aí, onde eu tinha que bater, imprimir, né? A gente imprimia tudo na máquina, e que eu tinha professores cegos e professores videntes. Videntes, para quem não sabe, são as pessoas que enxergam. E aí eu comecei a fazer, e foi uma maravilha. Se bem que a gente sabe que mudar é difícil, né? Nem todos os professores mudam porque a Paula falou, puxa, vamos fazer assim. Não, não muda. Mas você vai insistindo até que alguma coisa modifica no seu conteúdo com os professores, né? E foi uma maravilha. Muda outra, Matias. A máquina aí. Essa máquina se chama termoforme. Para mim, é xerox de cego. Por quê? Através à direita, eu tenho uma folha ali laranja, eu tenho a matriz. Então, eu fazia a matriz, colocava na máquina, e com a película que está mais à direita, que é uma película de PVC, com o processo, a gente abaixava, com o processo de termovácuo, ele fazia várias cópias. Não sai colorido, não. O meu colorido é porque eu tinha alunos com baixa visão também. Tá? Pode passar. Aí é um exemplo do plano cartesiano, onde os alunos localizavam, através de colar etiqueta, os pontos no plano cartesiano. Pode passar. E aí são vários exercícios, todos sem tirar nem pôr das apostilas. Então, eu tenho aí os sólidos com as planificações, o cego ali desenhando em cima da tela, e aí embaixo eu tenho uma folha com termoforme com são várias figuras planas, e aí a gente dava interior, exterior, vários conteúdos, e ao lado é um jogo, onde cada cartão tinha uma face desenhada, colada com linha, onde o aluno sorteava o sólido, se acertasse, colocava em cima. Pode mudar. Outro jogo também, o tapa-buraco, tinha que ver qual a face que ia combinar com o sólido que estava faltando aquela face. Ao lado era a atividade de áreas e perímetros, tá? Com a folha em termoforme. E embaixo, o geoplano, onde o aluno mexia com o geoplano, formando polígonos, transformando. Aí eu vou fazer um parênteses, só um minutinho, não sei qual é esse slide. Eu vou fazer um instante. Nesse geoplano, quando eu estava no grupo... Tá dando eco. No grupo da Giovana, nós fizemos vários trabalhos no IBC, e o grupo, ora ficava no fundão, ora os professores iam também lá para o IBC, porque tinham muitos professores cegos, e o ideal era que eles participassem. E a gente bolou, junto com o João Paulo Vassalo. Se vocês repararem, esse geoplano é 10 por 10.
Aí nós bolamos umas atividades do uso do geoplano na aritmética. Então, foi uma coisa maravilhosa, onde o prego não machuca. Quem comprou o prego inclusive, foi o professor Johnir. O prego tem uma cabeça bem grande, não dá para ferir hora nenhuma. Ninguém foi espetado, ninguém se machucou com o geoplano. Onde a gente criou atividades de adição às 4 operações, múltiplos, divisores, e utilizávamos, além do elástico, o barbante e a lã para fazer diferença de quando eu tinha uma parcela, ou um subtraendo com minuendo. Então, esse material também foi muito rico, que virou também a apostila lá no fundão. E depois disso, eu não me lembro agora qual é o slide que vem. Ah, não, volta. Aí eu criei o grupo, né? Nós fizemos várias atividades e teve uma época no IBC que os professores foram divididos entre álgebra e geometria. Como os professores, nós éramos 2, eu peguei todas as turmas na parte de geometria e o outro professor, começou com o professor Valdemar, ele dava a parte de álgebra. Então, foi ótimo porque, mesmo eu não terminando aquele conteúdo na 6ª série, na 7ª, os alunos iam continuar comigo, né? E assim até o 9º. Então, era uma... Sei lá, para mim, eu fico às vezes ainda muito emocionada, apesar de passar tantos anos, mas você colocar o cego mexendo, manuseando, para mim foi uma coisa linda. Até aula de desenho eu cheguei a dar com aquele material. Então, é uma coisa fabulosa, né? Um cego lá na década de 90, né? E um dos estagiários, que eu não posso deixar, né, de falar, foi você, que até bateria levou para minha sala para a gente testar com os cegos, né? E você deixou, porque se não fosse a sua generosidade, não tinha acontecido. Olha aí, ó, né? Muito bom. Não, mas foi ótimo, né? E depois você fez um trabalho, né, com o Drummati, né? Um trabalho genial. Fala aí um pouco do seu trabalho que você fez lá na alfabetização. Tá, eu vou falar um pouquinho, sim. Eu queria até compartilhar. Teve aqui uma pergunta muito bacana, que é da Valéria Pazutti. Está colocando o seguinte, ó: o conteúdo matemático mais frequente nas pesquisas de ensino para estudantes com deficiência visual é a geometria. Para vocês, esse é o conteúdo mais simples para se ensinar para cegos? Pergunta interessante. Muito. Não é, para mim, não é o fato de ser mais simples, é o fato, às vezes, do cego não ter vivenciado, não é? Muitas coisas. Então, através da geometria, você pode mostrar o cego. A parte algébrica é muito mecanismo, por sinal, até muito complicado, pelo fato como o sistema Braille é só linear, então são vários símbolos, às vezes, para você escrever uma expressão, escrever uma equação. E isso o cego depende mais da leitura em Braille. Agora, a geometria, você poder trabalhar, não sei se para mim sempre foi mais simples, porque eu colocava o cego trabalhando. E eu acho que a maneira de você trabalhar, ele vai vivenciando, ele vai gravando. Então, eu tinha alunos que, às vezes, eu pedia, senta lá, menino,
vai ver lá o triângulo. Ah, mas eu já sei. Aí ele desenhava na minha mesa o triângulo com a altura. Então, são coisas que o aluno cego vivencia melhor. Né? Gostei da pergunta, Valéria. Muito legal. Valéria mandou muito bem, muito bacana aqui. É verdade, assim, uma coisa interessante do Drummati, você está falando, né, Paulinha, lá do Drummati, na verdade, o Drummati, ele foi um trabalho que, o pessoal que está aí no chat, não sei se todo mundo sabe que eu sou baterista, eu toco bateria, né? E aí, na década de 90, em 96, para falar a verdade, eu desenvolvi um trabalho que era um trabalho usando álgebra e aritmética, na verdade, aritmética dos números inteiros, para trabalhar e mapear ritmos. Eu usava congruências modulares, uns polinômios. Tem, na matemática humanista, um programa que eu entro em detalhes sobre isso, 2 programas. Um que é a geometria dos ritmos musicais, que é o episódio 5, da Matemática Humanista ao Vivo, e o episódio 6, onde eu falo sobre o Drummati. Então, eu comecei a fazer esse trabalho envolvendo ritmos e quase que teoria dos números. Aí, o que aconteceu em 98 para 99 foi que eu pensei em fazer o caminho oposto. Quer dizer, em vez de usar algo da matemática para descrever um ritmo, eu pensei em fazer um exercício contrário. Quer dizer, seria possível usar um ritmo para construir imagens sonoras capazes de contextualizar aritmética, álgebra. Então, essa pergunta da Valéria Pazzucci é muito legal, que ela fez na pergunta. Na verdade, a parte do Drummati é um trabalho em cima justamente de números, de visibilidade. Então, tudo isso que a Paulinha falou usando o geoplano, lá com o João Paulo Vassalo, grande abraço para o João Paulo, cara, um fera no geoplano, né? Então, o João Paulo também desenvolveu todas essas atividades também. Mas eu trabalhava usando ritmos, batendo palma, contando e tal e tudo mais. E isso foi assim. Na verdade, eu cheguei no Benjamin Constant numa quarta-feira à tarde, eu estava em casa, tá certo? Estava em casa e falei, gente, isso aí pode ser bacana. Talvez para um estudante que é deficiente visual e que quer, por exemplo, ter acesso a alguma imagem, não uma imagem visual, mas uma imagem mental sobre conceitos matemáticos, como construir, quer dizer. E aí, nesse trabalho, eu pensei, caramba, eu acho que eu consigo fazer algumas atividades. Assim. Eu fui no Benjamin Constant, assim, aleatoriamente. Eu cheguei e fui para o Benjamin Constant e comecei. Eu cheguei lá na porta, bati na porta, falei com o guarda, olha, eu sou professor não sei o que da Rural, na época eu era professor da Rural. Sou professor da Rural, eu tenho um trabalho com ritmo e matemática. Aí, não, você sobe aqui a escada, fala com o seu Luiz. Aí eu fui lá falar com o seu Luiz. Aí contei a história para o seu Luiz. O seu Luiz falou, não, faz o seguinte, entra naquela outra sala ali do lado e fala com a dona Maria de Lourdes. Aí fui lá, falei com a dona Maria de Lourdes. E depois de contar 14 vezes a história, para um monte de Benjamin Constant inteiro já sabia porque eu estava lá. Eu cheguei na Paula, né? Eu cheguei na Paulinha. A Paulinha era a professora de matemática. E eu cheguei e falei, Paula, me apresentei e falei, olha, eu tenho uma ideia. E a Paula falou, olha, eu estou trabalhando com os alunos da 5ª série. Ela tinha 3 turmas na ocasião, a 501, a 502 e a 503. E ela me falou que a 503 eram estudantes que tinham uma maior dificuldade de aprendizagem, né? A Paula me falou. E eu falei, eu posso tentar, então, levar isso, posso tentar... eu te dou 3 aulas, tá? E foi incrível, foi 3 aulas em cada turma, uma delas eu levei uma bateria, como a Paula falou, e assim,
O que aconteceu nessas aulas mudou a minha vida, porque, na verdade, o que aconteceu depois disso foi que eu recebi um telefonema, lembra lá da Jussara, Paula? A professora Jussara? Lembro. Lá da alfabetização, Exatamente. Aí ela ligou para mim e falou, você pode vir aqui amanhã? Posso? Lá fui eu. Olha, a Paula me falou que você tem um trabalho muito legal. Você quer trabalhar com as turmas de alfabetização? Eu falei, quero. Então vem cá que eu vou te mostrar aqui as coisas que você teria que falar com ele. Deixa eu mostrar para você o currículo tal, os conteúdos que você tem que falar. Tá bom. Aí eu olhei. E você? Você tem trabalho para isso daqui? Você tem atividade para essas coisas? Tenho. Tinha nada. Tinha nada. Aí eu falei, olha, mas é só para começar, era começar no ano que vem, em 99, tá? E aí eu fui para casa correndo, morrendo de medo, mas muito entusiasmado, e eu comecei a desenvolver um monte de atividades naquele padrão que eu vinha desenvolvendo, e comecei a trabalhar com as turmas de alfabetização. E esse exercício que a Paula tão generosamente possibilitou na minha vida, eu que tinha uma formação totalmente em matemática pura. Então, eu acho que talvez os colegas que estão presentes aqui, tem muitos colegas que acompanham a matemática humanista mais de perto, já há alguns anos, 2 anos já quase, né, de matemática humanista. Alguns já conhecem um pouco da história, mas eu digo para vocês que para um jovem, que na época lá no Benjamin Constant, em 99 eu tinha quanto? Tinha 31 anos. Então, naquela época, um jovem de 31 anos, que tinha passado por alguns momentos complicados antes, sabe, Paula? Eu tinha vivido uma crise muito grande entre fazer matemática pura ou tocar matemática. Foi uma crise muito séria na minha vida, assim. E assim, familiar, inclusive, e tal. E aí foi uma coisa que, quando você falou sim, e eu tive a oportunidade de, pelo seu sim, entrar em contato com aquela turma, com as turmas de alfabetização, foram 6 turmas que eu trabalhei lá, e eu fiquei com eles trabalhando e desenvolvendo as atividades e tudo mais, eu mudei a minha forma de ver a matemática, acabei fazendo uma grande inflexão na minha vida, acabei indo para a educação matemática, para a psicologia da educação matemática, para a filosofia da educação matemática. E se não fosse por isso, se não fosse pelo seu sim, naquela quarta-feira de tarde, verdadeiramente, hoje, eu não estaria aqui. Eu falo verdadeiramente assim, para mim, esse evento que está aí, é um encontro, para mim, eu não vou dizer que fecha um ciclo, porque... Não vai me fazer chorar, hein? Não, mas é verdade. São 21 anos, Paulinha, são 21 anos, e eu falo do Drumate há 21 anos. Há 21 anos que eu vou para congresso, eu falo nisso, o pessoal me chama para falar no Drumate, eu falei no TED, no Drumate, eu falei um monte, e em todas as oportunidades que eu tive de falar sobre o Drumate, em todas, inclusive nessa aqui, eu agradeci nominalmente a você. Então, pessoalmente, eu estou aqui te agradecendo mais uma vez, porque mudou a minha vida, verdadeiramente. E às vezes a gente não tem muita noção, nós professores que lidamos com tantos estudantes, com tantos colegas, com tantas pessoas, a gente perde um pouco de vista, por vezes, como que um pequeno gesto pode mudar a vida de uma pessoa completamente. E o seu pequeno gesto mudou a minha vida completamente. Aí, hoje... Fernando, desculpa, acaba. Eu só queria compartilhar isso, porque isso foi muito importante. Assim, isso que está hoje aqui, está com vocês aqui, vocês reparem que eu coloquei coraçõezinhos aqui embaixo, coloquei coraçãozinho no cartaz, porque eu tenho uma gratidão profunda. Assim, a matemática humanista, eu verdadeiramente espero, talvez para algum colega que está aqui hoje nos assistindo, eu espero conseguir propor
um momento para ele como você propôs para mim, sabe? Um momento de inflexão, um momento de inspiração, de repensar a vida. A pessoa que estava perdida entre para onde ir, né? Para o que fazer, né? Eu vou ser matemático, eu vou ser professor, e de repente o seu sim, ele deu uma reorganização na minha vida. Então eu queria dizer ao vivo para todo o Brasil que eu te amo muito, eu sou muito grato por resto da minha vida a você e pelo carinho que você tem por mim, eu sou muito grato, tá? Então um beijo para você, não vou me alongar porque vocês é que são as estrelas aqui do momento, mas eu queria muito agradecer, assim, em público e, puxa, muito obrigado por ter mudado a minha vida e é isso. Viva o Projeto Candão, que já mudou a vida não só a minha, mas mudou a vida de um monte de gente, né? A Claudinha mudou a vida de um monte de gente, né? A Lúcia Tinoco, a Lilian Nasser mudou a vida de um monte de gente. A Maria Laura mudou a vida de um monte de gente. Elizabeth Ogliari mudou a vida de um monte de gente. Então, quando a gente vê, essa talvez seja a bênção, né? E a gente trabalhar com educação inclusiva é uma coisa ainda mais dura, porque é uma área que, por ser uma minoria, entre aspas, aí, ela acaba sendo, às vezes, uma minoria dentro da própria área de educação matemática. Então é assim difícil. Se a gente quiser comparar quem pesquisa currículo, né? Quem pesquisa avaliação, que são os atuais, digamos assim, filé mignon dentro do interesse, né, da pesquisa, o pessoal que trabalha com educação inclusiva é uma luta maior e é muito legal. Para mim, promover esse evento e receber vocês aqui é maravilhoso, amo vocês. Obrigado. Mas aí, o Drummati, eu queria, para quem quiser ver, dar uma olhadinha lá na Matemática Humanista, tem um artigo que eu escrevi, onde eu fiz um pequeno relato da experiência que eu fiz lá no Benjamin Constant. Quem quiser pode encontrar aqui, dá uma olhadinha lá com o celular, basta dar uma escaneada com o celular nesse QR Code que está na tela, vai chegar direto nesse artigo que eu escrevi lá no Benjamin Constant, e ele faz um mini relato. Na verdade, eu fico bastante tempo lá e fiz muito mais coisa do que isso. E aí, para a Valéria, que tinha feito aquela pergunta lá sobre a questão da geometria, então o meu trabalho lá foi envolvendo números, operações, inclusive o pensamento algébrico. Outra também que eu quero mandar um beijo aqui, ó, Felipe, Denise. Beijo, Denise. Olha! Eu também. Tá, um beijão, ela também me acompanhou, ela viu essa estrada toda também. Um beijão, Denise, valeu. Saudades! Bom demais. E aí, essa questão do pensamento algébrico, eu também trabalhei lá. Isso foi muito interessante, porque você vê, 2000, eu trabalhando com pensamento algébrico, não tinha BNCC ainda não, né? O pessoal fala da BNCC pra caramba, que já tem pensamento algébrico, já no ensino fundamental 1, que já começa com padrões, com sequências. Então, lá no Benjamin Constant, com as turmas de alfabetização, a gente brincando, a gente trabalhando padrões, repetições, às vezes inferindo um padrão sonoro, né? uma célula e sonora, uma sequência de batidas de palma, e eles percebiam um padrão e aí inferiam o próximo termo da sequência pelo padrão de sonoro que tinha. Então era, por exemplo, depois. Aí eu perguntava qual é o próximo, o pessoal ia, aí às vezes ia dificultando um pouco mais, fazendo até coisas rítmicas, padrões, não só padrões quantitativos, mas padrões qualitativos também, usando som, né, uma coisa muito legal, olha só que coisa, como a gente faz com amor o negócio. Eu desmontei aquelas, não sei se você sabe, aquelas árvores de Natal que vende, na época do Natal tem umas árvores de Natal que tem umas chapinhas que você encosta e toca uma musiquinha de Natal. Tem tipo, você encosta no negócio de metal. Tem vários dispositivos que aí funcionam com as músicas.
Aí eu peguei, eu desmontei uma árvore dessa de Natal e aí eu brincava com o pessoal de pegar sequências numéricas, às vezes, assim, e aí fazer, tipo, pegar um número racional, por exemplo, tá? Tem um terço, né? Um terço é 0,33333333333. Aí se tem o 3 é um som, 0,333 é tananana. Se fosse 0,444 era tananana. Então, se fosse, vamos botar 27,99 avos. Aí é 0,2727272727. Aí fica tone, none, 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 none. E aí você brincava. Então, essas foram coisas que eu fiz lá no Benjamin Constant, e fui construindo ao longo dos anos as cordas falantes. Quem quiser depois conhecer, dá uma olhadinha no trabalho, aí na Matemática Humanista. Mas, assim, foi um trabalho que foi muito importante para mim, que mudou realmente a minha vida, me fez entrar em contato com algo que me comoveu e que eu sabia muito pouco a respeito. Ainda sei muito pouco, na verdade, que é uma coisa muito complexa, mas essa paixão pela aprendizagem realmente mudou a minha vida, e para mim foi muito incrível. E hoje é isso aí, estou cheio de amigos aqui, um momento maravilhoso. Obrigado, Paulinha, obrigado, Cláudia, aí por... Imagina, eu acho que da mesma maneira que você está me agradecendo, eu também tenho que agradecer ao IBC e ao Projeto Fundão, porque o Projeto Fundão também mudou totalmente, não é? A minha maneira de lecionar. Me deu essa chance. E o IBC sempre, todos os diretores, olha que já são muitos desde 82, né? Eu sempre tive um apoio muito grande de todos eles. Então, isso tudo também foi muito bom para eu poder continuar. Eu parei um tempo no projeto, porque aí veio o negócio de carga horária, aí começou, se não me engano, acho que foi 97 ou 98, mas aí também eu já tinha ido, Maria Laura, então me chamava muito. Quantos congressos eu participei, tanto na parte de educação matemática, como na parte de educação especial. Então, era muita coisa que eu vivi, presenciei, esses congressos todos, foi uma coisa fabulosa, graças também ao IBC e ao Projeto Fundão. Tá? Da mesma maneira que você está me agradecendo também, a minha vida, totalmente modificada através do Projeto Fundão. E o IBC me dando apoio para eu continuar, né? Aí eu parei porque nessa época, se não me engano, 2000, aí começou a facilitar um pouco o trabalho, que veio a criação do Braille Fácil, né? com o NCE, com o Antônio Borges, e isso tudo facilitou, impressoras Braille, né? Aí teve uma revolução para mim muito grande. Eu participei junto com o Jonir, a professora Margarida, Ana Cláudia, nós éramos umas 4 pessoas que ajudávamos ao Antônio Borges a elaborar o Braille Fácil. Então, e o DOSVox está bombando ainda, ô Paula? Tá. O pessoal aí do chat tem que conhecer o DOSVox, pessoal, muito bacana. Eu participei de congresso do DOSVox, que eu fiz um trabalho junto com o Antônio Borges também. Aliás, né, Cláudia? Com o Antônio Borges, eu fui num congresso, eu fui com a Cláudia, num congresso no México, lembra, Cláudia? Falar do Desenvox, que era um trabalho ligado ao NCE, que a gente fez junto, eu com o Borges. Foi muito bom também. Não vou ficar falando, é muita coisa para falar. Daí teve também o grupo
Cadê a Calef? Estava aí, Ana Calef também, da mesma maneira que eu te dei o sim, a Calef também foi para lá com o grupo da UF, Fernanda, era o Pablo. Gente, para completar mais também o museu, né? O Museu Interativo lá da UF, que os cegos, inclusive, chegaram até a visitar. Museu fabuloso que ela tem, né? E aí, com isso, eu acho que pode passar que em 2005, bota o slide que eu vou para aí, faz favor. Pode passar. Em 2005, chegou, a OBMEP foi lá no Benjamin Constant, perguntando se a gente havia possibilidade de transcrever, né, passar da tinta para o braille, a prova da Olimpíada de Matemática, que ia começar naquele ano. Só que transcrever uma prova, transcrever qualquer... não é tão simples assim, né? Você transcreve, você passa para o braille, você visualiza, mas tem toda uma formatação. E aí nós dissemos que não era possível, mas a Paula inscreveu todos os alunos do 6º ao 9º ano a participar da OBMEP também. E como não tinha prova em braille, eu utilizei muitos ledores, muitas pessoas que trabalhavam lá na imprensa braille, começaram a ler para os cegos, e uma das questões que me chamou muita atenção foi essa daí que fala de eixos de simetria. Quando eu olhei, os alunos tiveram uma dúvida imensa, e ainda mais você, como ledor, ter que ler 5 quadradinhos, todos na mesma linha, 4 quadradinhos, um embaixo. Isso tudo, apesar de levar tempo, o cego não tinha essa imagem, nem mentalmente, por mais que você fizesse, né? Então, foi difícil e depois que aconteceu a prova, eu falei, caramba, a Paula não ensinou simetria dos alunos. E aí, no ano seguinte, não passa não, no ano seguinte veio a Cláudia, no IBC, também me convidar para eu retornar ao Projeto Fundão. Que ela estava com um grupo, tinha aplicado algumas atividades, e outras atividades, ela gostaria de saber como é que o cego ia se comportar. Tá? Aí, nessa época, eu me lembro, Maria Laura fez uma carta muito bonita para a direção do IBC e me deram a folga novamente às segundas-feiras, de 2 às 5, eu participar no Projeto Fundão. E esse grupo que a Cláudia tinha, inclusive eu já vi a Denise, saudades, Denise também. A Denise tinha uma aluna incluída numa escola, que eu só vou falar Newton Braga, que eu sei que eu vou errar todas aquelas siglas, e foi muito legal. Passa o outro, que eu não me lembro. Aí a gente criou, a minha dúvida eu levei logo para o grupo, era o estudo de simetria. Como é que a gente vai ensinar o cego a ver aqueles eixos? A primeira ideia, depois da gente ler várias coisas, foi a gente trabalhar com o corpo, né? Nada do que o corpo do aluno, para a gente dar essa noção da simetria. Então, era muito gozado. Cláudia deve lembrar do menino que passou. É por fora só, né? Porque a gente só tem coração do lado esquerdo, não tem coração do lado direito. Pois é, os dedos são iguais. Mas tem gente que só tem 4 dedos em uma das mãos. Então, essa noção toda, isso tudo foi ótimo. E aí eu tenho o desenho logo em cima, que é de um boneco
que a gente fez em papel mesmo, boneco. Quando eles pegaram o boneco, falaram, é o boneco da Vivo, né? E aí eles começaram a traçar o eixo de simetria. Embaixo tem uma menina traçando, é uma borboleta com eixo de simetria, ela nem precisou, né, abrir toda. E do lado, mais uma vez, o geoplano presente na minha vida, com quadriláteros aí, formando para achar. Tem mais uma outra, se não me engano, Matias. Todas as figuras que a gente fez em termos de simetria com os alunos. Olha, um trabalho espetacular. Aí começamos. Aí o grupo da Cláudia já fazia uma pesquisa com as escolas, né? Com as escolas regulares. Passa outro. Isso, aí agora para. Já fazia um estudo com visualizações. E na segunda fase da UBMEP, caiu uma figura dessa. Como é que o cego vai ver aquela caixa com os cubos de madeira? A UBMEP fez para cada cego uma construção em MDF, com os cubinhos de madeira. Eu tive alunos que participou dessa Olimpíada. Então, foi uma coisa fabulosa. E eu acho que, além disso tudo, e estou até gaga, porque eu estava lendo o que a Beth colocou ali. Você proporcionar, não é, e ver todos os alunos, e cada vez que entrava um estagiário na minha turma para fazer, você vê jovens querendo saber de como educar, de como passar conteúdos matemáticos para uma criança cega. Nossa, para mim isso era maravilhoso, né? Tanto que eu tinha, nem todos os alunos gostavam de matemática, como hoje em dia eu acho também. Mas eu tinha alunos que falavam, eu vou estudar porque é você que está dando aula. Eu vou estudar para não tirar nota baixa na sua prova. Então, tudo isso me proporcionava um engrandecimento interno, então, muito maior, muito grande. Tanto que, quando chegava no 9º ano, eu tinha alunos que, sei lá, acho que durante uns 10, 11 anos, eu fui paraninfa das turmas de 9º ano, pelo carinho, mesmo não gostando, todos eles não gostando de matemática, era uma amizade, como ainda é uma amizade muito grande por todos eles. Como o Dário fala, o IBC é meu 4º filho, né? Então, por aí, vou calar, porque a Cláudia vai falar agora. Não, maravilha, maravilha. Ó, a Lúcia Tinoco está aqui mandando um beijo para a gente. Olha que legal. Beijo, Lúcia, para você. Muito obrigado também. Tem uma pergunta muito bacana aqui da nossa querida Janete Bolite. Olha que legal. Ela pergunta o seguinte: interessante pensar que esses materiais e essa metodologia são bons também para o resto da turma, né? O que acham? Então, justamente, a Janete... Oi, tudo bem, Janete? A Janete chegou depois. Todo esse material, toda essa metodologia, eu tirei muito, 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 ou melhor, quase tudo, das apostilas do Projeto Fundão. Então, o Projeto Fundão, da mesma maneira que você recebeu o meu sim, o Projeto Fundão também recebeu o meu sim, e o IBC também me deu sim para eu continuar com o Projeto Fundão.
Então, isso para mim é muito importante, muito, muito mesmo. Vai lá, Maravilha. Claudinha, sua vez. Vou colocar aqui, não posso deixar de compartilhar com todo mundo que está no chat agora. Não, olha só, esse é o QR Code do site do Projeto Fundão. Lá tem os grupos de pesquisa, tem publicações, tem todas as informações. A Claudinha é coordenadora do Projeto Fundão, então ela pode falar também, mas não deixem de visitar, de conhecer o Projeto Fundão, concentra aí uma expertise histórica em educação matemática no Brasil, no mundo todo, é uma referência muito importante. Então conheçam o pessoal do chat, todo mundo que está assistindo, visita o site aí do Projeto Fundão, tem materiais muito legais, livro, né, que inclusive Cláudia e Paula fizeram, que são resultados de pesquisas, de trabalhos que foram apresentados em congresso e tudo mais. E também eu vou deixar depois, também aqui, o trabalho, uma referência de alguns livros que o pessoal pode baixar gratuitamente da professora Ana Calef, que é mais especificamente voltado para a geometria, que é Vendo com as Mãos, é uma coleção que ela é um livro que ela fez muito bacana. Vou deixar aqui para o pessoal baixar nos links do comentário depois do programa. Tá legal? O pessoal vai conseguir acessar. Tá legal? Então, querida Claudinha, a bola tá com você. Manda a brasa, tá todo mundo doido para te ouvir. Muito bom. Então, eu quero começar aqui agradecendo ao Matias pela oportunidade de estar aqui com pessoas tão queridas. Você é muito querido, Paula muito querida, e várias pessoas que eu estava aqui vendo no chat, que são pessoas que eu tenho contato atualmente ou que eu já não tenho tido contato, mas que quando eu olhei os nomes, as mensagens, assim, deu muita saudade. Então, vocês estão aqui no saudosismo, lembrando quando se conheceram, e aí eu estava lembrando que eu acho que eu conheci melhor vocês dois no mesmo congresso, Itaocara. Eu fui com o pessoal do Projeto Fundão, inclusive dividi quarto com a Denise, e aí a Matias, bebemos cerveja juntos, eu, você e o Vanderlei, num boteco que tinha lá, e a Paulinha, eu já tinha ouvido muito falar dela, tal, eu tinha aquela vontade de trabalhar com alunos com deficiência visual, alunos surdos, mas eu acho o seguinte, não adianta assim eu ter vontade e não estar cercada com pessoas que soubessem muito mais que eu, porque eu, na verdade, não sabia nada até aquele ponto. Então, eu cheguei para a Paula, a gente estava entrando no ônibus, eu lembro até dessa parte, falei, você é a Paula, tal, será que você não gostaria de voltar a trabalhar no projeto? Aí ela assinalou, assim, positivamente, eu fui no IBC, aí é o que ela contou. Convidei ela e depois pedi a Maria Laura fez uma carta muito bonita para ela poder dispor do dia de segunda-feira e ir nas reuniões do projeto. Aí, naquela época, Matias, se você puder voltar a passar os slides, a partir de onde a Paula Sim, parou. vamos lá. Peraí, volta, é antes, um antes desse. Então, naquela época, eu coordenava um grupo, depois, Matias, é um depois. Não, peraí. Esse É aqui. onde tem aí, exatamente aí. Aí, Uhum. naquela época, eu coordenava um grupo que trabalhava com visualização de figuras espaciais. Quando eu voltei ao Projeto Fundão, que eu tinha sido do Projeto Fundão quando eu era aluna de graduação, logo no início da década de 80, né? No início do projeto. E aí, quando eu voltei para a UFRJ, e eu quis voltar ao projeto, tal, constituí um grupo e a gente retornou com um trabalho que era avaliação diagnóstica para alunos na época da quinta série. Passamos um teste para cerca de 1.700 alunos, contamos com a ajuda do pessoal da estatística da UFRJ para fazer a amostragem, e nesse teste tinha questões envolvendo números, envolvendo tratamento da informação, envolvendo visualização de figuras. A gente detectou que uma das áreas que os alunos mais tinham dificuldades e que menos trabalhos havia na época era sobre visualização.
As questões que a gente tinha colocado, todas eram assim, representações no plano de figuras tridimensionais. Então, a gente procurava buscar, naquela época, como é que eles faziam essa passagem do 3D para 2D, né? Bom, então, a partir disso, o grupo começou a trabalhar com visualização de figuras em escolas de ensino regular. Nos valemos de modelos tridimensionais que o próprio grupo construiu, nos valemos de aplicações de várias questões que a gente elaborava, todas elas pedindo para justificar. Isso sempre foi uma coisa que a gente sempre fez questão, não pedir somente para resolver, mas pedir para explicar como chegou aquelas soluções. E quando eu fui chamar a Paula, a primeira coisa que veio em mente foi: como é que a gente vai passar essas atividades de visualização para o aluno cego? Isso, assim, pareceu para nós um desafio e tanto. Ou seja, o cego não dispunha do canal visual, da visão. Então, como é que ele ia poder enxergar aquelas figuras? Muito bem. Então, o trabalho não foi exatamente o mesmo que a gente fazia com alunos videntes, porque no aluno vidente a gente procurava também ver como fazia a passagem do espaço para o plano, e no caso dos cegos, a gente sempre trabalhou no espaço com modelos. Mas, de qualquer forma, algumas dificuldades que a gente percebeu com os alunos videntes, a gente percebeu também com alunos cegos, como, por exemplo, ao perceber um modelo tridimensional, uma pilha de tijolos, que no caso a gente usou, vocês podem ver aí a figura, caixinhas de fósforos. Não perceber que há caixas escondidas. Então, quando apalpava as caixas, somente contava as externas e não via que ali tinha coisas que estavam escondidas. Então, qual foi o trabalho nosso como professor? De mediação, de procurar fazer perceber que, além dos elementos que ele estava conseguindo enxergar através do tato, havia também elementos ocultos e que deveriam ser contados. Um outro trabalho foi de organização da contagem. Porque foi muito engraçado que, quando a gente começou a aplicar, eles contavam assim: 1, 2, 3, ia para lá e para cá, e com isso saía repetindo elementos. Então, a partir do momento que criavam agrupamentos, e aí os agrupamentos a gente deixava livre para fazer como queríamos, seja por linha, por coluna, por pequenos blocos, é que eles conseguiriam acertar e resolver de forma correta a questão. Aí só uma parte, com os alunos videntes, por exemplo, quando a gente deu essa figura da pilha de tijolos, um erro bem comum era só contar o que está aparente na frente, ou então contar o que está na frente e o que está lateral, no desenho. E às vezes até repetir. Então, algumas coisas em comuns a gente foi verificando. E o material concreto, aí eu volto para a pergunta bem importante que a Janete fez, ele mostrou-se assim, auxiliar. Aliás, não só auxiliar, ele fez parte da aprendizagem, do processo ali de ensino-aprendizagem para tanto alunos videntes quanto para alunos cegos. A outra desenho aí da pilha da contando caixinhas. Isso foi uma outra atividade. A gente tem uma pilha de caixinhas de achocolatados. No caso da figura, eram achocolatados. A gente, aí no modelo que a gente construiu, eram caixas de água de coco. Numa época, durante um bom tempo no grupo, a gente falou assim: bom, todo mundo agora vai ter que comprar água de coco, tomar água de coco e trazer aqui para o grupo. Aí, nas segundas-feiras, a gente criava esses materiais. Então, aí tem a pilha de caixinhas de água de coco e tem também a caixa de papelão com barbante, simulando as separações que na figura estão desenhadas. Eu fui nessa aplicação lá no IBC e eu me lembro que um dos grupos, a gente dividia a turma em grupos e deixava eles fazerem livremente e ia ali passando, ajudando, quando era necessário, verificando como é que eles respondiam. Aí um grupo tinha pego aquela pilha de água de coco e posto dentro da caixa de papelão. Eu, na hora, falei assim: não, olha só, gente, aqui vamos fazer, não vamos brincar, vamos tentar fazer
o que a atividade está pedindo. Ah, não, professora, a gente está fazendo o que a atividade está pedindo. Me expliquem. Aí eles explicaram da seguinte forma. Bom, o que a gente está fazendo é o seguinte, se a gente desmonta essa pilha aqui de água de coco, a gente pode pegar a caixa que está em cima e botar ocupando um espaço vazio aqui embaixo. Pega outra caixa que está lá em cima e ocupa esse espaço. E assim a gente vai transpondo as caixas de cima para os espaços vazios. Ele não falou exatamente com essas palavras, mas a ideia era essa. Então, foi uma solução muito legal, eu achei muito legal mesmo, porque na minha cabeça estava aquela solução de conta o número de caixinhas que cabe numa pilha, conta o número de caixinhas que cabe dentro da caixa de papelão e subtrai um resultado pela outra para ver, porque a pergunta era quantas caixas sobram depois de eu tirar todas as caixas da pilha de água de coco e botar na caixa de papelão. Então, eu imaginava que eles iam fazer as duas contagens separadas e fazer a subtração. E o menino me veio como essa solução, que é uma solução assim dinâmica. Ele, na cabeça dele, ele foi mentalizando a caixinha sendo desmontada e ocupando os espaços vazios. Eu achei isso muito legal mesmo. Interessante, bom, pode passar, hein? Matias. Foi Maravilha. interessante. Claudinha, deixa eu só fazer uma coisa. Vamos dar assim, aquele refrescozinho de 10 minutos, 5 minutinhos, só para a Edmara dar uma descansada. Então, pode ir adiante, tá, Matias? Pode passar. Sim. Bom, aí depois de um bom período trabalhando com essa parte de visualização, que foi muito legal, a gente tocou para o próximo tópico, que a gente estava interessado, que era a parte de regularidades em função. Então, vocês estão vendo o desenho? Infelizmente, vários materiais meus estão lá no fundão. A regra sequencial eu tenho aqui. A regra, vocês conseguem enxergar? Eu tenho aqui a... Bota um pouquinho mais para trás. Bota um pouquinho mais para trás. Aí. Tá joia. Ela é muito simples, feita com EVA. Foi uma atividade baseada no livro do CAEM, que é um projeto que tem na USP, muito legal. Álgebra das Variáveis e as Equações, o nome do livro. E no livro tem a figura, essa figura que está aqui representada, estava lá desenhada no livro. É uma sequência que tem um triângulo, um quadrado, um hexágono, depois triângulo, quadrado, hexágono, e por aí em diante vai repetindo. E aí pergunta para o aluno, qual é o quinto elemento, qual é o oitavo elemento, depois qual o 71º elemento, e por aí em diante. Como é que a gente ia fazer essa mesma atividade para o aluno cego, sem ser somente descrevendo? Temos uma sequência que o primeiro elemento é isso, o primeiro e segundo elemento é tal, e depois... Enfim, que aquele desenho que os alunos videntes tinham acesso, o cego pudesse ter através do material. Então, esse material aqui foi feito com EVA, é um material muito barato, né? E foi aplicada essa atividade no IBC e também foi muito legal a aplicação, porque primeiro a gente perguntava assim, termos que estavam na próprio desenho aqui do EVA, e depois a gente ia para o 71º. Eu me lembro que, claro, não são todos os alunos, que a gente vai ajudando um ou outro, um influencia, mas eu lembro claramente de eu falando, divide por 3, olha o resto. E aí, quando ele pegou essa coisa, divide por 3, olha o resto, para ver qual seria o elemento, matou ali. E isso fez, independente da gente, a gente nem estava esperando esse tipo de solução assim, dessa forma. Outros davam outros tipos de solução, aí quando o aluno acertava, a gente pedia para explicar para os colegas, e assim ia. Depois tem outros desenhos, eu não vou detalhar em tudo, senão a gente acaba aqui, amanhã a gente ainda está falando das atividades, triângulos com palitos, que é uma atividade que tem no livro, função no primeiro grau, tem alguns outros, eu já vi em alguns lugares, mas no livro função do primeiro grau da minha amiga Lúcia Tinoco, esse exercício está aí, que também tem que depois criar uma regra, representando o número de triângulos de acordo com o número de palitos. A gente fez com palitos de fósforo, desenhado numa placa. Vocês estão vendo que são materiais, assim, fáceis de fazer, baratos, porque isso é uma coisa que o grupo se importa. Procurar criar materiais
que os professores possam facilmente reproduzir em suas salas, sejam professores de instituições especializadas, sejam professores de escolas regulares com alunos incluídos e alunos, mesmo alunos que também não tenham necessidades especiais. Bom, a outra atividade das camisas penduradas, eu vou mencionar ela, depois eu vou pular algumas, ela foi muito legal também, porque também essa atividade também está no livro da Lúcia Tinoco, Função do Primeiro Grau. É uma atividade que os alunos têm que pendurar. Na verdade, a atividade é mais ou menos assim. Dona Lourdes quer pendurar as camisas, e aí pediu ajuda ao seu netinho, algo assim. E aí as camisas são penduradas da seguinte forma: cada 2 camisas, elas têm em comum um grampeador, tá? Bom, quando a gente contou isso para os alunos, um aluno falou: eu ajudo a minha mãe a pendurar camisas lá no varal. Só que é diferente. A minha mãe pede para eu usar 2 grampeadores para... Eu estou falando grampeador? É certo, gente, não veio o nome. É grampeador mesmo? O pendurador. Pregador. Hã? Pregador. Pregador. Olha, eu estou aqui, grampeador não tem nada a ver, mas de vez em quando eu troco palavras, eu sou assim mesmo, quem me conhece. Então, 2 pregadores. A minha mãe, ela quando pendura a camisa, cada camisa tem 2 pregadores. Aí a gente, tá, então como é que seria o exercício assim, com 2 pregadores para cada camisa? Agora, vamos pensar como é que seria o exercício dessa forma. Uma coisa importante é que o material aí não é só para ficar bonitinho, não. Na atividade que os alunos têm de pendurar, quando a gente vai conduzindo as perguntas corretas no meio da atividade, isso faz eles refletir sobre o que eles estão fazendo. Então, o refletir e o fazer, eles vêm juntos e ajudam depois a pensar numa regra que possa, essa regra possa representar a quantidade de pregadores necessários para pendurar camisas. Então, isso é uma coisa bem importante sobre o uso de materiais concretos aí no caso, né? Que da forma que eles forem aplicados, eles podem ajudar o aluno a pensar sobre o seu fazer. Bom, aqui é o geoplano, no caso para representar a função, então está sendo usado o geoplano e massinha de modelar. Matias, pode ir adiante. E aqui eu vou falar sobre um amigo que estava aí, eu não sei se ainda está, o Heitor, que foi ele que trabalhou com Planivox. Planivox é um aplicativo do DOSVox, e no caso é como se fosse um Excel para os cegos. Então, ao mesmo tempo que vocês estão vendo os números aí, esses números estão sendo, no que o cego digita 1, o computador, né, fala para ele 1. Aí é por aí em diante. Então, ele vai digitando os números e vai sendo, quer dizer, e aquilo vai sendo reproduzido em voz para o aluno. Tá? Então, a gente está lidando com sintetizadores de voz. Bom, essa atividade do palito é o que está sendo reproduzido aí no Planivox. Então, e ajudou, o Heitor trabalhou com isso, o Heitor foi meu aluno de mestrado também, no programa de pós-graduação. Olha, está aí na tela, tá falando, estou aqui, olha lá. Ó. Oi, Heitor, saudade, muito. Muito bom. Aí o Heitor trabalhou com Planivox, e além de outras representações, por exemplo, quando a gente via ali o geoplano com as massinhas, ele também trabalhou. Ele trabalhou com uma atividade de funções que consta num livro do projeto, e ele fez as adequações de forma que a atividade se tornasse acessível a todos os alunos. Pode passar para o próximo. Bom, aqui para os alunos com baixa visão, o que a gente faz é ampliar, né, usar letras com uma fonte maior, de tal forma que eles possam ter acesso, são gráficos. Um dos gráficos, além de ser feito para os alunos com baixa visão, também foi utilizado um software chamado Monet,
a figura é criada no software e depois impressa no Braille, de forma que os alunos possam ter acesso, os alunos cegos também possam ter acesso à mesma figura que foi feita, ampliada para os alunos com baixa visão. Pode passar, Matias. Eu estou indo mais rápido para poder dar tempo de falar um pouquinho no ensino para os surdos. Aqui também para com baixa visão, porque até esse ponto a gente havia tido no início do projeto, desse grupo, aliás, alguns professores surdos que participaram, mas infelizmente eles não puderam permanecer. Então, a permanência de professores surdos no grupo se deu a partir de uma certa atividade, na verdade, a partir de um certo tema que eu vou falar sobre ele daqui a pouco. Matias, pode passar. Aqui é uma outra atividade do sanduíche. Vocês estão vendo os materiais, bem comum essa atividade. Quantos tipos de sanduíche dá para se montar em que tem um determinado número de recheios e determinado tipos de pães? Pão de hambúrguer, pão de forma, etc. Repara que a escolha dos recheios pelo grupo se deu de forma que eles pudessem ter formatos diferentes. Então, a gente tem aí o queijo prato e o salaminho. O salaminho é redondo, é diferente do retângulo. Então, a gente escolheu os recheios de acordo com os formatos. Pode ir, Matias. Que bacana isso aí, hein? Olha, leva um tempão para pensar. Essa atividade foi adaptada de um livro de um grande amigo meu, lá da época do mestrado na Unesp, o Imenes. É uma atividade do 5º ou do 4º ano. E, no caso, era a seguinte, ele tem um desenho de uma pirâmide e os alunos têm que colorir cubinhos obedecendo a determinadas regras. Não pode ter mais de um cubinho numa fileira e cada pirâmide tem 2 cubinhos. E pergunta de quantas formas a gente pode organizar os cubinhos nessas pirâmides. Então, uma atividade bastante visual. Então, como tornar essa atividade acessível para o aluno com deficiência visual? Claudinha, tem aqui uma pergunta bacana. Só querer, sem querer interromper, só para poder aproveitar, claro. Que é da Emília, está perguntando o seguinte: esses materiais foram trabalhados com alunos disléxicos? Olha, Emília, assim, não que eu saiba, não. Pode ser que houvesse alguma turma, algum aluno disléxico, mas não que a gente tenha conhecimento. Ela pergunta a faixa etária dos estudantes. A faixa etária, esse foi trabalhado no Ensino Fundamental 2, nos primeiros anos do Ensino Fundamental 2. Embora essas atividades constassem no livro do Imenes, para os anos finais do Ensino Fundamental 1, o que acontece? A gente percebe que, na grande parte das escolas, atividades de contagem, elas não são realizadas com alunos nesse segmento. Então, a gente incluiu essas atividades nos anos iniciais do Ensino Fundamental 2. Então, vamos dizer, alunos eu acho que eram do 6º, 7º ano, se não me engano, foram do 6º e 7º ano. Tá? Maravilha. Essas aqui que eu estou mostrando. Atividades anteriores, aquelas de funções, foram trabalhadas ao longo de todo o Ensino Fundamental 2. Tá? Ok. Então, muito bem. Aí, organizando cubinhos, pode passar. Aqui tem outra atividade, quantas maneiras, é bem parecida com organizando cubinhos, só que a gente cria algumas dificuldades a mais. E o sorteio das bolinhas é uma outra atividade muito comum de combinatória, que a gente sorteia as bolinhas e aí pergunta quantas combinações são possíveis de se fazer com aquelas bolinhas e tal. E aí os alunos tinham bolinhas de isopor e tinha uma cesta, onde a gente jogava e eles iam tirando as bolinhas. Então, os números, eles tanto estão em braille, que aí não dá para ver, como estão em letras ampliadas, tá? Sim. Pode passar. A partir dessa atividade, não é exatamente a partir dessa atividade. Quando eu falo a partir dessa atividade, das atividades que a gente selecionou aqui para apresentar. Eu vou começar a falar um pouquinho sobre também como é que foi a aplicação
para os alunos surdos. O grupo trabalha numa proposta bilíngue, ou seja, a primeira língua é a Libras, como língua de instrução, e a segunda língua, o português, na modalidade escrita. Algumas questões que são importantes levantar aqui, antes de falar um pouco de como foi o ensino para os surdos. A comunicação. A comunicação não somente prestando atenção na questão de ter um intérprete para o aluno, mas sim também no cuidado com os enunciados. Então, a linguagem utilizada nos enunciados foi algo que o grupo que presta muita atenção. Não é no sentido de, vamos falar os enunciados assim, tirar palavras consideradas muito difíceis, tá? Vamos tirar todas. A gente não quer empobrecer o vocabulário dos surdos, mas também não quer que se torne um empecilho para o que é o principal da gente. O que a gente visa, principalmente, é o ensino da matemática. Então, a gente presta muito atenção ao enunciado, de forma a adequar o enunciado. Então, por exemplo, enunciados mais objetivos, evitar parágrafos muito longos. E o que eu estou dizendo aqui, gente, não vale a pena para os surdos, não. Para nossos alunos também, ouvintes, dependendo da série que o aluno está, parágrafos longos demais, eles vão se perder. E a principal questão aí, que é entender o que o problema pede, acaba que não consegue chegar lá. Mas isso, para os surdos, a gente presta muito atenção, principalmente. Tá? Então, o grupo... E a outra questão é a utilização de recursos visuais. Então, como o canal visual é um meio muito importante que o surdo vai se valer, estratégias visuais, a gente procura utilizar muito. Então, no caso, por exemplo, da combinatória, a árvore das possibilidades é bastante visual e a gente se vale muito dela. Eu não vou aqui detalhar as atividades. Eu ia sugerir que vocês vissem a live que a gente apresentou no Respira Educação, em que lá algumas atividades elas são detalhadas, assim, mostrando quais as estratégias que a gente apresenta e etc. Então, Matias, o segredo cadeado, a gente se valeu de 3 copos, tá aí, esses números estão tanto ampliados como também em braille, e aí eu aqui não tinha os copos aplicados lá. Os alunos iam virando os números para verem as combinações possíveis. Aí a foto, no caso, é até da mão de uma aluna no INES, em que foi aplicado. Foi aplicado com alunos do IBC e do INES. Pode passar o próximo. O ator. O ator é uma atividade muito bonitinha. E eu estou vendo aqui que tem uma pessoa que ela estava aí, não sei se ela está, a Flávia. O grupo, Matias, eu sou uma desajeitada para criar materiais, tá? A gente pensa junto, mas se eu for montar, vai sair uma coisa horrorosa. Graças a Deus, do grupo tem pessoas com várias habilidades. A Flávia, naquela época, estava no grupo, habilidade extrema. A Paula também é muito habilidosa, tá? Os bonecos aí, foi ela que fez. Já os copinhos, foi a Flávia. O grupo todo pensa junto. Eu estou vendo aqui que tem no chat comentário de outras pessoas do grupo que estão presentes, mas a confecção acaba que sempre cai um pouco mais sobre as pessoas mais habilidosas e os outros ajudando em tarefas mais banais, como cortar e etc. Estou falando que eu me coloco sempre nas tarefas que exigem menos habilidade. Então, vou só explicar um pouquinho como é que é feito esse... Deixa eu te interromper. Além da Flávia, hein, Cláudia? Além da Flávia, essa ideia também dessa atividade, acho que foi do Heitor. Sim, também. Aliás, a ideia do copinho, ele viu algum site da internet que não tinha nada a ver com a atividade combinatória, não tinha nada a ver com... E aí ele se inspirou nisso para pensar nos copos. Então, vou só dar uma explicação aqui rapidinha. Eu não estou com esses copos, mas tem 4 copos que se encaixam um no outro. Matias, você pode botar o slide seguinte?
Então, num copo, tem as cabeças dos bonecos, né? Aliás, num copo tem um boneco nu, tá? Só de cuequinha. No outro copo, tem diversos tipos de calças. As calças todas têm formatos diferentes, tá? Isso de propósito, porque na hora de criar o boneco, para os cegos, o formato é importante. Para os surdos, a gente poderia ter posto cores diferentes, acabou. Mas a gente está pensando no material que sirva para todos os alunos. Cegos, surdos, videntes, ouvintes. Então, a ideia é pensar no material de forma que possa abranger todos. Bom, aí no outro copo tem diversos tipos de cabelo, então tem o moicano, tem o cabelo liso, tem o cabelo ondulado. No outro tem tipos de camisas, e eu acho que no outro tipo de sapatos. Então, o aluno ele vai girando os copos e contando quantas são as possibilidades que tem. E vocês poderiam pensar, mas aí o problema de combinatória virou um problema de brincar. Brincar de girar copo. Longe disso. Primeiro, se o aluno sai girando tudo que é copo ao mesmo tempo, ele não vai conseguir realizar a contagem de forma correta. Ele só vai conseguir se ele fixa um copo, não, fixa 3 copos e gira um. Depois fica outros 3 e gira o outro. Assim, ele vai fixar alguns copos e girando os outros. Essa ideia de fixar e girar, ela já está, de certa forma, trabalhando com essa organização, que é algo muito importante para a aprendizagem da combinatória. E depois, quando a gente aplica essa atividade e depois o aluno passa para a representação da árvore das possibilidades, se torna muito mais fácil. É uma atividade assim que eu falo que é muito bonitinha, porque todo mundo gosta bastante. Eu aplico lá com os alunos da licenciatura, mostro para eles, também gostam. A ideia inicial é que lindo os copos, depois vamos trabalhar com os copos. Então, é assim que acontece. Pode passar para o próximo, Matias. Bom, aqui um aluno aí no IBC, ele está trabalhando com os bonecos, né? Vocês estão vendo que as figuras dos bonecos são grandes e ele vai também com essa questão, vai fixar o tipo de calça, depois mudando o tipo de camisa e assim em diante para poder fazer a contagem de forma correta. Vai adiante. Bom, estacionando carros é a última atividade sobre a qual eu vou falar. Também é uma atividade que a gente encontra tudo que é livro didático, né? Eu tenho um certo número de carros, por um certo número de vagas, então de qual forma eu posso estacionar esses carros? E aí o grupo fez o seguinte, passa para o slide seguinte. A gente primeiro fez com as caixinhas de fotos. São baratas? Sim. O problema elas se estragavam muito fácil. Aí alguém, eu não estou lembrada exatamente quem do grupo, eu não lembro se foi o Rodrigo ou se foi outra pessoa do grupo, e comprou no Mercadão de Madureira uns copos, uma coleção, não sei se foi a própria Flávia, uma coleção de copinhos. Os copinhos, na verdade, eles não têm todos o mesmo formato. 3 têm o mesmo formato. São carrinhos. São carrinhos. A carrinhos. Desculpa, lá estou eu falando em copinhos. Carrinhos. E 2 deles são fusquinhas. Aí, para diferenciar um fusquinha verde de um fusquinha azul, eu peguei uma tampa de pasta de dente, um esparadrapo e botei por cima, como se fosse uma sirene, de tal forma que o cego, quando apalpasse, pudesse diferenciar um copo para o outro. Para os surdos, isso assim, é um material bastante colorido, o que assim, desperta a atenção, e para os alunos com baixa visão também pode se valer das cores. Foi Claudinha, essas letras. deixa eu só te compartilhar algumas perguntas rapidinho aqui, sem querer interromper, só para poder compor. Tá bom, à vontade.
É o seguinte, vamos lá. A primeira pergunta é da Noêmia. Pergunta assim: os materiais escolhidos sempre são de certa durabilidade? Havia essa preocupação? Olha só, Noêmia, sim, mas às vezes a gente errava, tá? Por exemplo, essas caixinhas de fósforo aí, que bonitinhas, deu trabalho. A primeira, nesse slide, a primeira foto são caixinhas de fósforo, carrinhos de caixinhas de fósforo, porque a gente estava pensando em material barato, né? O que acontece? Elas amassavam muito fácil. Então, o grupo trabalha assim. A gente planeja atividade, planeja material, aplica. Deu certo? Ótimo. Não deu certo? Reflete sobre aquilo, volta, discute. Olha, não deu certo, vamos fazer tudo novamente. E aí, faz tudo novamente. Então, às vezes, existe essa preocupação, mas nem sempre a gente acerta de primeira. Maravilha. Tem uma pergunta também bacana aqui da Emília. Pergunta assim: existe tradução em Libras para a linguagem matemática? Olha, isso daí é uma questão assim que eu sei que não é complexa, tá? Por quê? Há alguns termos, primeiro que alguns termos são combinados ali na sala de aula. Isso foi um espanto para mim, tá? Por exemplo, eu me lembro que quando a gente comecei a trabalhar com surdos, eu pensava muito mais fácil trabalhar com surdo do que com cego, porque eles vão ler. Então, esse foi o primeiro engano, assim, porque nem sempre o surdo vai ter uma leitura fluente dos textos escritos. Então, a presença do intérprete é muito importante. Então, alguns termos são combinados na sala de aula. Isso foi um espanto, porque eu me lembro que logo de início, quando a gente estava trabalhando, eu não me lembro, acho que a palavra foi infinito. Que aí a professora falou assim: ah, tá, eu combino com a minha turma que eu vou usar. Falei, mas como combina? Já não tem um termo muito bem definido, etc. Não, eu vou combinar com a minha turma. Outras por exemplo, também se usa alguns termos, aqui no Rio é de uma forma, em São Paulo é de outra. Então qual é a preocupação? Existem alguns termos que já são utilizados de forma mais, costuma-se usar, por exemplo, no Rio de Janeiro, tal terminologia. Então, essa questão da Libras para a matemática, e não só para a matemática, mas ciências, etc., não é uma coisa assim que eu diria assim, não, já tem, já existe, etc., acabou. Existem grupos que estudam isso, existem grupos preocupados com isso, existem grupos preocupados com a uniformização, existe também grupos preocupados com a uniformização, pelo menos numa instituição, tá? Pelo menos que numa certa instituição haja essa uniformização. Eu agora vou até, depois de eu falar, eu vou até pedir para a nossa intérprete ali, a Edmara pode falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que ela Isso. vai poder acrescentar algo mais do que eu estou falando. Tá bom? Verdade. Então, Por sinal, Claudinho, só queria compartilhar uma coisa com o pessoal. Se a Edmara quiser falar aí, contar a história, fala aí pra gente também, vai ser bacana pra caramba. Mas eu queria só compartilhar uma coisa legal, Claudinha, que com todo mundo que está no chat aqui. Sabe o que é? É que eu vou fazer um evento com a Edmara. E a gente vai aqui na Matemática Humanista. E qual vai ser a discussão? Porque a gente está falando de inclusão aqui no seminário, sabe, Claudinha? De um monte de jeito. A gente está falando de inclusão escolar, de inclusão social, de inclusão pedagógica, inclusão em vários termos. Questão de gênero, vamos falar de racismo e tudo mais. E a questão principal, que eu acho que a gente também pode explorar, sabe o que é? Qual foi ou quais foram as dificuldades para a gente poder construir um evento aberto e gratuito sobre inclusão em plena pandemia. Então, a Janete Bolite estava perguntando aqui há pouco sobre a questão do evento, se esses materiais funcionam na pandemia, como é que vai ser para trabalhar isso agora, tal. Aí, assim, esse programa que eu vou fazer com a Edmara
A gente vai conversar sobre como foi a experiência, por exemplo, qual foi os pontos que a Edmara experimentou, né, dificuldades que ela pode ter sentido, de repente, para poder fazer as traduções, algum momento mais difícil ou não, quando a gente falou de matemática, etc. E também falar sobre a questão da formação, de como alguém se torna um intérprete, qual é esse caminho, quais são as dificuldades dessa formação, se na formação há alguma discussão sobre a questão da matemática ou não, sobre o evento, sobre a natureza de tema, a comunicação. Vai ser muito bacana, vai ser um evento muito bacana. Edmara, liga para a gente, liga esse telefone. Como é que foi aí? Olá, eu também falo. Né, professora Paula? Eu também falo. Como a professora Cláudia falou, a matemática ela necessita Existem sinais que não, né, palavras que são usadas na matemática que não existem sinais. Então, a gente tem que, né, igual ela falou, é combinado, tem que ser pesquisado. Dentro da matemática, a gente sabe que tem muitas coisas que são abstratas, assim, e é difícil trazer para essa prática, para essa realidade do surdo, então é mais difícil você criar um sinal para aquilo ali, né? Então, assim, e existe essa diferença também desse regionalismo, né? Que cada estado tem alguns sinais são diferentes, e dentro do próprio estado existe essa diferença também, igual existe a variação linguística, no português existe essa variação também dentro da Libras, né? E isso acaba, de certa forma, dificultando. Mas, assim, o intérprete sabendo explicar para o surdo o que aquele sinal significa, ele remete àquele sinal que é usado no estado dele, e é uma oportunidade do surdo conhecer um sinal diferente, do intérprete também conhecer um sinal que é usado em outro estado. Maravilha, já tem hashtag aqui no trend da internet, somos todos Edmara. Edmara é amor, ai, amor demais recebendo aí da comunidade, show de bola, todo mundo está curtindo aí Edmara, e é isso daí, vamos continuar falando, a gente vai ter um evento bacana aí para a gente falar sobre isso, vamos falar bastante sobre isso. Voz de veludo, o pessoal está falando aqui da voz de veludo, olha aí que beleza. Maravilha, maravilha, pessoal. Então, Claudinha, manda abraço aí. Eu achei bem legal o que ela falou, ela acrescentou e foi importante. E a questão, por exemplo, dessa combinação que se faz na turma e etc. Quando se está dando uma aula de matemática mesmo, é muito importante uma conversa anterior. O problema é que nem sempre o nosso professor tem como fazer, vamos supor, uma aula numa escola inclusiva, e aí tem algum aluno surdo, e tem a presença do intérprete. E aí o professor vai ensinar um determinado conceito. Eu vou ilustrar aqui, depois, com uma coisa que aconteceu com a gente. Que foi nos relatado, não aconteceu conosco, mas foi relatado. E, no entanto, não houve uma conversa prévia do intérprete com o professor. Bom, o intérprete não tem, a formação dele não obrigatoriamente é de matemática. E o professor, por outro lado, provavelmente, eu estou falando provavelmente porque essa é a realidade, né, do nosso professor, não vai saber Libras. Então, nenhum tem obrigação de saber o que é do domínio do outro. O que aconteceu uma vez quando a gente estava dando um curso, uma oficina no Encontro Nacional de Educação Matemática em São Paulo? A gente estava trabalhando com questões de matemática e tal, e aí surgiu um termo, havia nessa oficina, isso é raro acontecer, havia 3 alunos surdos que estavam participando do encontro em São Paulo. E aí um deles nos relatou um fato. Relatou o seguinte fato, que quando ele estava numa aula de matemática, no meio da aula apareceu o sinal de raiz.
Não, raiz de árvore, Edmara. Raiz de árvore. Raiz de árvore, isso. A raiz de árvore. É porque você já sabe aqui que a gente está no contexto de matemática, mas lá no caso foi feito o sinal de raiz de árvore. Repara bem, a raiz de árvore, o intérprete está tendo que, ali na hora, sinalizar um bando de termos, alguns conhecidos e outros não. Não está podendo pensar, bom, agora vai ser introduzido tal conceito e tal. Falou raiz, o primeiro sinal que fez foi raiz de árvore. O surdo disse que não entendeu nada, porque no meio de uma aula de matemática surgiu uma raiz de árvore. Então, o que já podia estar difícil, mais difícil ainda era isso. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque assim, essa questão da conversa do intérprete com o professor de matemática, essa comunicação entre os dois, é muito importante. Tem alguns trabalhos que se debruçaram sobre isso. Eu orientei uma aluna, Gisela Pinto, que é da Rural, que ela fez um trabalho sobre isso. Tem o Fábio, lá da Universidade de Paraná, que também fez um trabalho sobre isso, os dois trabalhos se debruçaram um pouco sobre essa questão, e eu acho bem importante, porque eu acho importante, na verdade, os professores de matemática saberem da necessidade de poderem conversar com o intérprete. Então, por exemplo, sempre que possível, olha, hoje a gente vai dar uma aula sobre combinatório, então a gente vai ter que usar determinados termos. Que termos são esses? Então, o professor de matemática não vai saber qual é o sinal, mas ele pode conversar com o intérprete o que aquele sinal vai representar para o surdo, para o intérprete poder combinar com o surdo algum sinal naquela aula. E assim a gente tornar a aula mais acessível. Tá bom? Então, pode ir adiante, Matias. Não. Aí é o seguinte, houve 2 publicações ao final, né, sobre o Projeto Fundão, publica vários livros, e essas 2 publicações, o foco, a primeira, né, na época a gente ainda não trabalhava com alunos surdos, a segunda, sim, uma para deficientes, na época a gente falava para deficiente visual, a gente atualmente usa para pessoas com deficiência visual, e a segunda com alunos surdos e alunos com deficiência visual. E, por fim, atualmente a gente está trabalhando com área e perímetro, tá? E nesse trabalho a gente está usando alguns livros do Projeto Fundão, um deles é o Geometria na Era da Imagem e do Movimento, da professora Lília Nasser, que eu sei que estava aqui, e da professora Maria Lau. E a gente usa também algumas outras atividades que a gente percebe em livros, etc., sempre procurando tornar as atividades acessíveis e outras atividades a gente cria, mas o grupo está trabalhando com esse tema atualmente. Eu gostaria de agradecer várias coisas que a gente falou aqui. A gente está falando não em nosso nome somente, eu, Paula, mas em nome de toda a equipe de professores do grupo de ensino para matemática para alunos com deficiência visual e alunos surdos. Tá bom? E não... Beijão, Matias. Muito obrigado por essa oportunidade. Tá bom? Muito obrigado, maravilha. Claudinho, obrigado pela fala. Aí agora também Fala, Paulinha, manda ver. Não, a Cláudia já agradeceu, e isso mesmo. O nosso grupo cresceu muito, né? Então, enquanto só tinha eu que trabalhava com cego, o Heitor entrou, mas depois saiu. Em 2013, quando teve um concurso, entraram vários professores no IBC e todos eles carreguei para o Projeto Fundão. Então, nosso grupo agora é formado com, 4 ou 5 professores de matemática do IBC e temos mais 2 professores do INES, né? E professores do Instituto de Matemática, professor de escola de ensino regular. E vários alunos da licenciatura que assim trazem a sua juventude ao grupo. Atualmente somos 16 pessoas trabalhando. É um grupo muito grande.
E eu quero Maravilha. agradecer também. Agradeça muito. Sensacional. Não quero perder essa live com ela, Matias. Passa para mim. Claudinha, obrigada. Matias, mais uma vez, meu carinho, minha admiração e o meu sim, né, para você. Tá? Obrigado, querida Paulinha. Olha, eu estou muito feliz. Está na hora da gente chegar, já acabar. Falar só mais uma coisa. Claro, Claudinha, manda brasa. Convidando todos para entrar no site do Projeto Fundão. O Projeto Fundão é uma parte bem importante da minha vida, eu acredito que da vida de várias pessoas que passaram por lá. Então, por favor, entrem para vocês conhecerem o grupo todo. Não só tem esse grupo que trabalha com educação especial inclusiva, mas há outros grupos. Matias, desculpa interromper, tá bom? Nada, imagina, tá aí o QR Code. Quem quiser chegar no site do Projeto Fundão, basta apontar, mas o pessoal que está no chat, fica tranquilo, porque quando esse vídeo daqui a pouquinho já está no YouTube. Quem perdeu alguma coisa já vai poder assistir na íntegra já no YouTube. E aí todos os links e informações dados aqui estarão nas descrições do vídeo. Claudinha, Paula, Edmara, chegou na hora do programa terminar. Muito obrigado. Queria agradecer muito pela presença de vocês. Uma honra assim, desmedida para mim. Não tenho nem como. Tá todo mundo curtindo aqui no site. Olha só, a Dulcineia tá mandando um beijo, a Aline Luz também, todo mundo agradecendo. Então, olha, eu não tenho como. Olha, eu nem sei o que falar. É isso. Então, obrigado, pessoal. Então, olha, Claudinha, um beijo, querida. Muito obrigado pela presença. Paulo, um beijo, Edmara. E é isso, pessoal. A gente se fala e até o próximo programa, próximo evento aqui da Matemática Humanista. Um beijo para vocês. Beijo. Parou, tchau.